Hoje eu vou falar sobre a vergonha e outros freios morais. A questão do desenvolvimento do sentimento moral nas pessoas foi estudada por alguns educadores, por alguns psicólogos trabalhando com crianças. Não foram muitos, não. Os mais conhecidos são o Piaget e um outro autor que deveria ser mais bem estudado, que se chama Kohlberg, Kohlberg. É um autor que acabou classificando as fases do desenvolvimento moral num número mais ou menos de 6. Numa versão bastante modificada por mim, eu vou começar, inclusive, pelo segundo grupo. A vergonha vai fazer parte de um desses grupos e é por isso que o tema da vergonha, que é um tema que muitas vezes aparece, quer dizer, sem vergonha, com vergonha, etc., vamos poder falar em cima dessa classificação. A forma mais primitiva de freio moral é o medo de represália física, quer dizer, a criança se comporta dentro de certos limites por medo do castigo, por medo de levar um tapa no bumbum, por medo de perder alguma regalia, por medo de perder o afeto da mãe ou do pai. Quer dizer, então o medo de algum tipo de represália é o primeiro freio moral e, portanto, ele depende basicamente da existência do medo. O segundo freio moral, já um pouco mais sofisticado, ainda está na linhagem do medo. E ele tem a ver, então, com o medo de represálias divinas, ou seja, com a presença de uma figura mística ou mítica, de uma divindade, que iria nos castigar dando algum tipo de punição depois da morte. Então, evidentemente, nesse tipo de medo de represália, já vamos dizer assim, o castigo não é imediato e a presença daquele que pode vir a punir é constante e continuada. Então Deus é onipresente, Ele vê tudo. A criança, por exemplo, com medo de uma represália divina, já não faz umas certas maldades ou malcriações ou certos pequenos roubos, porque Deus está vendo o tempo todo. Senão, no primeiro grupo, no grupo anterior, realmente o indivíduo só se comporta dentro de certos limites por medo do castigo. E por medo do castigo significa se alguém estiver vendo. Se ninguém estiver vendo, ele não tem como ser castigado, então ele faz todas as coisas equivocadas, ou que ele sabe, inclusive, que são erradas, porque não vai ter nenhum tipo de castigo. Nesse terceiro grupo, que seria o grupo, então, do medo da represália divina, já existe uma conduta permanentemente correta por medo desse castigo celeste posterior quer dizer, os pecados que vão ser pagos numa outra condição depois da morte. O quarto grupo seria o grupo que responde à vergonha. Quer dizer, vergonha o que significa? Medo da ironia, do deboche, medo de uma reação crítica das pessoas em geral, mas não obrigatoriamente ligado a nenhum tipo de castigo. Quer dizer, um menino que faz uma malcriação, uma bobagem na sala de aula, e o professor faz uma gozação dele, e todo mundo ri dele, ele fica vermelho, ruborizado, envergonhado, mas é uma vergonha que, na verdade, não vai implicar em nenhum outro castigo. A vergonha em si, a sensação desagradável de ser objeto do deboche, já é o tipo de castigo, vamos dizer assim. Mas é um tipo de castigo que não implica em nenhum tipo de represália, não vai ter que ir preso, não vai ter que apanhar, não vai perder a regalia da televisão, não vai fazer nada. Quer dizer, simplesmente vai passar um momento vexatório, ficar enrubescido e ser objeto de deboche e gozação. A pessoa sem vergonha, portanto, seria aquela que não tem muito medo do julgamento, da crítica e da avaliação dos outros seres humanos e, portanto, dos seus pares, não é? É um indivíduo que tem muito menos freio, porque a vergonha é um importante freio. E para algumas pessoas é um freio mais forte do que tudo, não é? Por exemplo, em certas culturas, o roubo, né, no caso do político que rouba, não é grave o roubar, segundo o próprio político. O grave é ele ser pego roubando. Então parece que o indivíduo, em algumas culturas orientais, ele se suicida, não porque ele roubou, mas porque ele foi pego roubando. Então ele perde a honra ao ser objeto da descoberta da falcatrua dele. Isso é curioso porque, na verdade, é uma forma muito primitiva e muito boba de freio moral, porque o indivíduo responde apenas à imagem que ele reflete e não à conduta moral propriamente dita. Todos esses limitadores são limitadores externos, medo de represália externa,
medo de represália divina, medo de passar vergonha, são situações todas em que o indivíduo, de alguma maneira, responde a limitações que vêm de fora. O verdadeiro sentimento moral é quando alguns conceitos e princípios e valores estão introjetados, internos, dentro da mente da pessoa. E essa introjeção ela se dá durante os anos de formação e existe de dois modelos. Um primeiro modelo, mais grosseiro, é quase como se fosse que corresponde ao quinto grupo desses que o Kohlberg divide, né? Seria o tipo que decora o contrato social. Então são pessoas rígidas, o certo é certo, o errado é errado, o justo é justo, o injusto é injusto. Não são pessoas que fazem nenhum tipo de negociação. Então roubar é sempre errado, não existem dilemas morais para essas pessoas, porque sempre elas sabem distinguir muito claro e definitivamente o que é certo e o que é errado. É um grupo que tem valores internos, que funcionam de acordo com esses valores, mas são muito rígidos, não tem jogo de cintura, não tem habilidade para lidar com situações novas, com situações que não caibam rigorosamente dentro daquele seu sistema, vamos dizer assim, de valores. E é um sistema de valores também que se modifica muito pouco, quer dizer, ao longo da vida a pessoa mantém muito sólidos esse código, e isto nem mesmo na justiça acontece assim, porque a própria justiça ela depende justamente de revisões, de revisões de conceitos que vão dependendo justamente das mudanças que vão ocorrendo nos usos e costumes de uma comunidade. O sexto grupo, o grupo mais sofisticado, seria aquele que entendeu como é que foi feito o contrato social, o código, ou os códigos sociais, e, evidentemente, os respeita, mas na medida do possível e da necessidade, adaptando-os às circunstâncias e a cada caso. Então, inclusive, são os bons juízes, aqueles que entendem dos atenuantes, dos agravantes, e que, às vezes, roubar para vamos dizer, para dar de comer para os seus filhos é diferente de roubar para se locupletar e fazer viagens desnecessárias. Enfim, separam, tudo é roubo, tudo é errado, mas existem roubos e roubos, e existem, portanto, delitos que podem ser minimizados e outros que realmente têm que ser punidos com mais severidade. E isso em cada caso, em cada circunstância. Então são pessoas que entenderam como foi feito o contrato social e que ao mesmo tempo ganharam condição de refletir mais profundamente sobre as questões do certo e do errado, do bem e do mal, e em cada momento elas têm um código renovado, poroso, em que elas vão aos pouquinhos fazendo a atualização e aprimorando este código. São as pessoas que realmente desenvolveram da melhor forma possível o sentimento moral. Mas, em cada momento, elas têm um código dentro de si e elas respondem a esse código, não respondem, não deixam de ter medos também de represálias, mas elas respondem a esse código que está dentro delas. Isto é que é verdadeiro sentimento moral. E essas pessoas, quando transgridem, elas sentem culpa. Culpa é um sentimento que só quem tem juízo e sentimento moral interno sente. Quer dizer, só esse quinto e sexto grupo é que sentem culpa. Os outros não têm culpa. Eles têm só medo. E é muito diferente. Culpa é uma tristeza por eu sentir que fui causador de um dano indivíduo a outra pessoa. As pessoas muito rígidas, às vezes, sentem culpa demais. E sentem culpa até quando não são causadores de nenhum dano muito grave. Ou quando elas nem teriam por que sentir culpa, porque era uma situação de igualdade em que elas podiam e deveriam até lutar pelos seus direitos e interesses, né? Essas são as formas de comportamento moral, e é onde a culpa realmente fica claro que ela só está aí presente em mais ou menos 50% das pessoas. As outras pessoas não têm culpa, não têm sentimento moral interno, não têm, portanto, aquilo que o Freud chamava de superego, quer dizer, um conjunto de normas que foram incorporadas durante os anos de formação. E a maior parte das pessoas, portanto, uma boa metade ou até um pouco mais, realmente só respondem vamos dizer assim, a temores de represálias externas. E existe ainda um pequeno grupo, 0,5% mais ou menos, que não responde sequer a essas represálias externas porque não tem medo, nasceram desprovidos ou despojados do medo. Essas são pessoas praticamente impossíveis de serem educadas e são aqueles que com facilidade evoluem na direção do comportamento dramático do antissocial ou assim chamado também psicopata. Quer dizer, o psicopata não se caracteriza por ausência de culpa, e sim por ausência de medo. Ele não tem culpa e nem medo. E, portanto, ele é, em princípio, ineducável. Ele só vai responder ou se comportar adequadamente se ele se governar por uma lógica racional, quer dizer, por um sistema de
ponderações racionais e valores racionais que ele venha a desenvolver. Isto é muito raro, muito difícil, de maneira que não é incomum que o psicopata seja um tipo de pessoa incurável. Esse seria o primeiro grupo, então, né? Não tem medo nem culpa. Segundo grupo, medo de represália externa. Terceiro grupo, medo de represália externa e também medo de represália divina. Quarto grupo, medo das represálias de todo tipo, mais vergonha. Quinto grupo, todos esses medos e vergonhas, mais um código interno muito rígido, bem montado e absolutamente imutável, ou quase imutável, e gerador de culpas indevidas e de uma maneira de se comportar muito rigorosa. E um sexto grupo, talvez o mais sofisticado, que tem um pouco de todos esses aí, mas tem ao mesmo tempo uma capacidade interna de ir revendo o seu próprio código e se modificando e se adequando a cada nova época e a cada nova condição.